Eu quero, irmãos, parabenizar aqui publicamente o pastor Wilson Faraço e toda a igreja desse setor, os companheiros e todos os irmãos e irmãs por promoverem essa semana de reflexão sobre a reforma protestante. Há quem pense que a reforma protestante é um movimento de restrito às igrejas reformadas e é um monopólio dos calvinistas intelectuais. Na verdade, a reforma protestante pertence a todos aqueles e aquelas que foram alcançados pela luz da palavra de Deus e creem na salvação pela graça mediante a fé na pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu reconheço e acredito que muitos irmãos vão abonar o que eu vou falar, que o pentecostalismo, ramo que nós, assembleanos, estamos inseridos, não é primariamente uma fé em busca do conhecimento, como normalmente as igrejas reformadas se aplicam mais a isso. Mas uma fé em busca de uma experiência do poder do Espírito Santo, apesar de que nenhuma fé é descasada do conhecimento. Há uma união, vamos falar, umbilical entre fé e conhecimento. E nós, irmãos, como Igreja Assembleia de Deus, somos herdeiros do legado da Reforma Protestante, porque a nossa igreja é uma igreja que ama a Bíblia, é uma igreja que proclama a mensagem da cruz e que vive no poder do Espírito Santo. Assim, irmãos, eu gostaria de começar com dois textos. O primeiro é o texto base que me foi passado, que é um texto do apóstolo Paulo na sua segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 15. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 15. Eu vou ler na nossa tradução ARC, Almeida Revista e Corrigida. A palavra do Senhor nos diz assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Amém. O segundo texto, irmãos, que eu quero ler com os irmãos, é uma síntese da pregação de um frade dominicano e pregador católico romano chamado Johann Tetzel, que viveu no século XVI. E que diz o seguinte: se você doar para a nossa igreja hoje os seus pecados passados e futuros poderão ser perdoados. Se você não tem certeza do destino eterno
de um membro de sua família que faleceu, uma doação ainda maior resolverá isso. Há 508 anos, irmãos, exatos, essa era a pregação desse frade dominicano e de outros padres que saíam pelos interiores da Europa para anunciar o perdão dos pecados passados e futuros mediante a compra de indulgências. Especialmente, irmãos, esse frade dominicano, ele era uma espécie de pregador itinerante, comissionado pelo Papa Leão X, para vender a salvação em troca de indulgências, por meio de valores de dinheiro, e a igreja concedia a remissão da pena temporal devida pelos pecados de alguém, e a sua culpa era tida como perdoada. As palavras desse frade, que era uma autoridade na Igreja Católica, inclusive com um papel importante na Inquisição, ecoava em todos os países da Europa. Há uma outra frase dele, entre aspas, que diz: uma moeda no cofre ressoa, uma alma brota do purgatório. As chamadas indulgências, irmãos, eram doações para o programa de reconstrução da Basílica de São Pedro, em Roma. E na doutrina católica, repiso, as indulgências eram suficientes para libertar o ente querido após a morte, da miséria e do sofrimento do purgatório. Quantos aqui sabem o que é purgatório? Quantos aqui fizeram o catecismo da Igreja Católica? Levante a mão. Não? Ou poucos, hein? Nós temos que trazer mais católico para cá. Amém? Vamos abrir um parênteses, irmãos, para falar sobre o purgatório, e depois nós voltaremos a esse frade dominicano que teve um papel importante na reforma dentro de uma interpretação a contrário senso. No catecismo, irmãos, da Igreja Católica Apostólica Romana, a doutrina do purgatório, ou purificação final, é apresentada nos parágrafos 1030 a 1032, que tratam da purificação final ou o purgatório. O parágrafo 1030 diz: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros da salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu.
O parágrafo 1031, e todos são do artigo 12, diz o seguinte: a igreja chama purgatório a esta purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta do castigo dos condenados. A igreja formulou a doutrina da fé relativamente ao purgatório, sobretudo nos concílios de Florença, ano 622, e de Trento, ano 623. A tradição da igreja, referindo-se a certos textos da Escritura, ano 624, fala de um fogo purificador. E há uma explicação no catecismo para esse parágrafo, que diz o seguinte, entre aspas: pelo que diz respeito a certas faltas leves, deve crer-se que existe antes do julgamento um fogo purificador, conforme afirma aquele, com A maiúsculo, que é a verdade, quando diz que se alguém proferir uma blasfêmia contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste século, nem no século futuro. Mateus 12:32. Desta afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas neste mundo e outras no mundo que há de vir. Fecham-se aspas. O parágrafo 1032 diz o seguinte: esta doutrina apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, de que já fala a Sagrada Escritura. E aqui tem uma citação do segundo livro de Macabeus, que é um dos livros apócrifos da Bíblia Católica, capítulo 12 e versículo 46, que diz o seguinte: por isso, se refere a Judas Macabeu, pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres das suas faltas. Aspas. E a explicação continua. Desde os primeiros tempos, a igreja honrou a memória dos defuntos, oferecendo sufrágios em seu favor, particularmente o sacrifício eucarístico, para que, purificados, possam chegar à visão beatífica de Deus. A igreja recomenda também a esmola, as indulgências e as obras de penitência a favor dos defuntos. Este é o parágrafo 1032. E vem a explicação seguinte: socorramo-los e façamos comemoração deles. Seus filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício do seu pai. Por que duvidar de que as nossas oferendas pelos defuntos lhes levam alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer por eles as nossas orações. Então, meus queridos irmãos, desde os primeiros tempos e até agora, a Igreja Católica Romana honrou e honra a memória dos defuntos, oferecendo rezas e sufrágios a favor dos defuntos, particularmente o que é chamado sacrifício
eucarístico para que eles sejam purificados. E assim purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. Na linha, meus amados irmãos, dessa doutrina católica romana, e é bom a gente saber isso, porque tem um monte de crentes que continuam achando que todos os caminhos levam a Deus. E que se estiver falando o nome de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, tá bom. Não está bom. Não esteve bom lá em 1517 e em anos anteriores, conforme eu não tive a oportunidade de ouvir a exposição do pastor Mardônio, mas sei que ele falou sobre a pré-reforma, os pré-reformadores. Não esteve bom lá e não está bom agora. O crente que se conforma com isso está negando a fé. É melhor perder amigos. É melhor não ser chamado para os aniversários na casa dos parentes do que negar a fé. Nós precisamos, meus amados irmãos, ser mais mal falados. Nós precisamos ser ainda apedrejados. Nós precisamos ser ainda processados na justiça por causa do Evangelho. Bendito seja o Senhor para sempre. Então, meus amados irmãos, nessa linha da doutrina católica romana, a pregação desse frade Tetzel, numa cidade perto de Wittenberg, chamada Schittenborgen, na primavera de 1517, funcionou como um combustível para que Martinho Lutero apresentasse na primavera de 1517 as 95 teses que foram afixadas na porta da igreja do castelo de Wittenberg, exatamente no dia 31 de outubro de 1517, onde, basicamente, Martinho Lutero atacava o sistema de indulgências, questionava o poder absoluto da Igreja Católica Apostólica Romana e afirmava que a Bíblia era o texto primordial que deveria ser considerado acima da tradição da Igreja e acima de qualquer autoridade papal. Como disse aos irmãos, não era só esse frade o pregador das indulgências. Outros padres também viajavam arrecadando dinheiro de pessoas desesperadas por causa dos seus pecados e desesperadas por causa dos pecados dos seus entes queridos que faleceram. E isto para financiar a construção da Basílica de São Pedro em Roma. Convenhamos que era uma estratégia inteligente para arrecadar fundos, porque quando alguém morre, a gente vai na funerária e pergunta: quanto que é esse caixão? É tanto. E esse outro? É tanto. E esse outro? É tanto. Ah, eu quero esse mais caro.
O senhor faz em 20 pagamentos? Faço. Então eu quero esse caixão mais caro. Isso para um caixão. Agora, para libertar alguém que faleceu no pecado, nos seus delitos e pecados, e a proposta é que esta pessoa, ela vai sair do purgatório e ir direto para o céu. Olha, sinceramente, eu venderia tudo que eu tenho para ajudar o meu ente querido que faleceu sem conhecer a Jesus. Então, meus amados irmãos, Lutero, devido a essas ações, principalmente daquele frade dominicano, Lutero começou a pregar abertamente contra ele, como nós podemos ver das teses 27 e 28. Tese número 27 de Lutero. Pregam doutrina mundana os que dizem que tão logo tilintar a moeda lançada no caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Tese número 28. Certo é que, ao tilintar a moeda no caixa, pode aumentar o lucro e a cobiça. A intercessão da igreja, porém, depende apenas da vontade de Deus. Esse próprio personagem, irmãos e irmãos, podem dar um Google e encontrar a biografia dele. Ele se tornou doutor em Sagrada Teologia em 1518, por defender em duas oportunidades, duas disputas que ele teve contra Martim Lutero, defendendo a doutrina das indulgências contra Martinho Lutero. Os estudiosos dizem que esse ato de pregar as 95 teses nas portas da frente da igreja, essas portas funcionavam como um quadro de avisos comunitários. Lutero o fez não pensando em alcançar o mundo, até porque a obra foi escrita em latim, que não era a língua do povo. Lutero tinha por objetivo apenas começar uma discussão acadêmica entre os seus colegas clérigos sobre esse tema, essa ideia das indulgências. Porém, Deus estava nisso. E estudantes daquela localidade de Wittenberg pegaram as 95 teses, traduziram do latim para o alemão comum, o alemão que o povo falava, e fizeram cópias, e logo essas teses estavam em toda a Alemanha. Isso aconteceu, irmãos, no dia 31 de outubro de 1517, portanto, há exatos 508 anos. Data que a Reforma Protestante começou oficialmente. E não apenas começou oficialmente na história, mas ela foi o combustível que reacendeu a chama da palavra de Deus em toda a face da terra. Glória a Deus. E esta nossa noite do dia 31 de outubro de 2025, portanto, há exatos 508 anos, meus queridos irmãos, é uma noite
de celebração. Glória ao nome de Jesus. É uma noite de consagração. É uma noite de, digamos, reconsagração. Porque à medida que a nossa atenção é chamada para, nós não podemos nos manter como até então estivemos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma senhora que já está com Cristo, ela era mãe de um rapaz que trabalhava comigo. Ela dizia que quem não conhece, a mãe do Adriano, que quem não conhece a Bíblia entra no inferno de olho fechado. Melhor entrar de olho fechado do que entrar de olho aberto, né? Agora, o Espírito Santo, a palavra e esta igreja está proporcionando a você ter este conhecimento nesta noite. E você precisa reagir a esta palavra, que o Espírito Santo está proporcionando que você conheça. Oh, glória a Deus. Então, por isso que eu falei de reconsagração, para que nós tenhamos na nossa estrutura espiritual e na nossa estrutura psicológica os mesmos propósitos que moveram os pré-reformadores e os reformadores, e também aqueles e aquelas que nesses 508 anos mantêm vivo o movimento da reforma. Glória a Deus. O mesmo Espírito Santo que no dia de Pentecostes soprou sobre aqueles irmãos que estavam reunidos orando, novamente soprou há 508 anos o mesmo vento veemente e impetuoso sobre a igreja, e o evangelho do Senhor Jesus voltou a ser proclamado com pureza, com integridade, com completude. E meus amados irmãos, todos aqueles lá que responderam sim ao ide de Jesus, e que hoje responderem sim ao idem do Senhor Jesus, receberão virtude do Espírito Santo para proclamar o evangelho pleno. Aleluia ao Senhor Jesus. Agora, meus amados irmãos, aquele som do martelo de Lutero, porque ele não pregou com fita de face dupla. Ele pregou na porta da igreja com seu martelo. Esse mesmo bater do martelo continua ecoando nos 4 cantos da terra, como um trovão de avivamento espiritual. Aleluia. O Senhor é poderoso, irmãos. A voz do Senhor é poderosa. E quando você abre a sua boca, é como se Deus estivesse falando. Nós somos embaixadores de Deus. Deus fala por meio da sua palavra e a sua voz. A voz de Deus é poderosa.
A voz do Senhor é cheia de força e majestade. O Deus da glória troveja. Jó capítulo 13, versículo 13 diz: calai-vos perante mim, e falarei eu. Oh, glória a Deus. Vamos levar, irmãos, mais silêncio para as ruas, para as praças, para as escolas, para as universidades, para as igrejas, porque Deus diz: calai-vos e falarei eu. E quando Deus fala pela sua boca, muitas vozes se calam, se silenciam. Oh, bendito seja o Senhor para sempre. Então, irmãos, para nós, a reforma não é um evento localizado na história antiga do passado, mas é um movimento vivo, um movimento contínuo do Espírito Santo. E a igreja do século 21, ela é convidada a retornar à pureza da palavra de Deus, à centralidade radical, nem 1 milímetro de concessão. Nós somos crentes radicais a respeito da salvação, única e exclusivamente na pessoa bendita, maravilhosa e insubstituível de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, meus amados irmãos, como na Reforma Protestante, Deus levantou homens e mulheres, como as irmãs vão expor no dia de amanhã, homens e mulheres que atuaram de forma concreta, contínua, objetiva, sem subterfúgios, sem pedir desculpas por estar propondo. O Senhor, Ele está levantando, e o Espírito Santo nesta noite nos convida para este momento de restauração da igreja e do ensino da palavra. E assim, meus amados irmãos, como a reforma produziu uma mudança eclesiástica, uma mudança espiritual e uma mudança política na face da terra. Olha, meus amados irmãos, se nós abraçarmos a palavra, este país vai receber o impacto. As igrejas vão receber o impacto. Uma mudança eclesiástica, espiritual e política. Nós votamos, e votamos bem, e votamos certo. O crente não se omite para votar. Porém, meus amados irmãos, primordialmente, este país será transformado pelo poder da palavra de Deus. O dia que esses crentes que lotam os bancos da igreja pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, pregar a palavra sem pedir desculpas para ninguém, este país vai mudar pelo poder do evangelho de Jesus. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Agora, meus amados irmãos, como os irmãos já viram, os rumores daquilo que a reforma viria a ser começaram com homens e mulheres que perceberam algo errado na Igreja Católica. Desde os padres paroquiais locais,
até o alto clero e o próprio Papa. A história nos mostra que a corrupção, o abuso de poder era algo que graçava de forma desenfreada, afetando a vida de milhões de pessoas em toda a Europa, de maneira que reformas eram necessárias. Não apenas reformas drásticas eram necessárias. Então, meus amados irmãos, esse movimento mudou o mundo para sempre. O mundo nunca mais foi o mesmo depois da reforma protestante. Eu vou dizer para os irmãos que eu estou entusiasmado aqui. Aleluia. Ou como alguns pregadores gostam de falar, estou sentindo graça. Oh, aleluia. Porque nós que estamos aqui podemos empunhar o evangelho e sair transformando esta cidade e transformando esse país. Precisa muita gente negativo. Se nós sairmos aqui nesta noite dispostos a continuar os ideais, os propósitos da reforma, essa cidade de São Paulo será mudada pelo poder do Evangelho de Jesus. Este país será mudado pelo poder do Evangelho de Jesus. Agora, irmãos, nós temos que render as nossas homenagens aos pré-reformadores, porque estamos falando de um longo período de aproximadamente 300 anos ou mais, em que houve um esforço pela restauração do culto, da pregação, do sacerdócio, da tradução das escrituras na língua do povo e o combate de ensinos corruptos da igreja. Esses dias eu fui numa igreja católica. Tem uma igreja católica bem ao lado do meu escritório, no centro. É uma igreja dedicada a Santa Luzia. E eu já fui lá outras vezes, porque eu acho muito interessante. É uma igreja que preserva a tradição do catolicismo. A missa lá é rezada em latim. E o padre fica de costa para a plateia, assim como era antes da reforma. Esses dias eu fui lá, juntamente com o irmão Cristiano, que está aí, e um casal que veio da Suíça para conhecer a nossa igreja. É uma senhora que acompanha o nosso culto, os nossos cultos, há mais de 18 anos pela internet. O marido dela aceitou Jesus. Pastor Jeremias fez mais de um ano de estudo bíblico toda semana para ela, para o marido, para o filho, para uma outra irmã lá da Suíça, uma outra irmã de Portugal, porque nós somos responsáveis para levar o evangelho até os confins da terra. Oh, glória a Deus! Pode ser que você não vá como missionário e como missionária, mas o Espírito Santo pode lhe dar uma ideia e você vai levar o evangelho até os confins da terra. Esses dias eu fiquei muito entusiasmado, porque os irmãos usaram inteligência artificial, e eu que não falo inglês, eles pegaram uma pregação minha, e eu preguei em inglês, preguei em italiano, preguei em alemão, preguei em coreano. Meus queridos irmãos, isso não é para ser usado por Satanás,
Isso é para ser usado para que o evangelho chegue até os confins da terra. Assim, meus amados irmãos, nós precisamos olhar. Depois de 508 anos, que a tocha está acesa. E essa tocha agora está nas minhas mãos e nas suas mãos. A pergunta é: você vai apagar a tocha? Ou você vai correr de norte a sul e de leste a oeste, iluminando as trevas da maldade com essa tocha que o Espírito Santo fez com que alguém passasse para você? Então, meus amados irmãos, nós temos que reconhecer o papel dos reformadores, homens e mulheres. E eu me reporto tanto àqueles do passado, como também àqueles do presente, e glorificar a Deus na pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O que o Espírito Santo está nos propondo, irmãos, é aquele modelo de Romanos capítulo 12 e versículo 2, para que nós não nos conformemos com o padrão deste mundo, com o estilo deste mundo, mas transformemos as nossas mentes pela renovação, para que nós possamos experimentar coisas altíssimas da parte de Deus, que o apóstolo Paulo chama de boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é boa, perfeita e agradável, não. Eu sou um cara muito chato. É boa, agradável e perfeita. Lá na nossa igreja, se alguém errar uma ordem, é multado. É uma multa pequena, R$50, mas é multado. Aqueles que pregam a palavra, aqueles que manejam a palavra, têm que manejar a palavra da forma como foi inspirada pelo Espírito Santo. Ninguém tem autoridade para mudar a ordem que o Espírito Santo colocou cada coisa na palavra de Deus. Assim, com todo respeito, eu ia escrever, depois eu falei, não vou escrever, senão vou ser um cara muito chato. Eu ia escrever para a nossa CPAD, porque na nossa lição houve uma inversão da ordem para corpo, alma e espírito. Quando a ordem do Espírito Santo é espírito, alma e corpo. Ninguém pode mudar essa ordem. Nem pastor, nem pregador, nem bispo, nem apóstolo, nem comentarista. Ninguém pode mudar a ordem daquilo que o Espírito Santo colocou na palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. Agora, meus amados irmãos, Martinho Lutero e a Reforma Protestante nos deram acesso à Bíblia, numa tradução na linguagem que as pessoas falam. A autoridade das Escrituras sobre a autoridade da tradição da igreja e a autoridade do Papa foi afirmada. O retorno ao básico, meus queridos irmãos, e o exemplo daqueles que são ministros, segundo as Escrituras, foi reafirmado. Glória a Deus. Parece que aquele negócio de faça como eu mando, mas não faça o que eu faço, a Reforma Protestante riscou. Daqueles que ministram perante o povo. O canto congregacional
havia sido proibido pela Igreja Católica Romana, e Martinho Lutero restabeleceu o canto congregacional como o centro da vida da igreja. Foi uma das maneiras pelas quais ele tornou o culto uma experiência positiva, uma experiência ativa, em oposição a uma experiência passiva, onde a congregação não tinha vozes nas missas. Meus queridos irmãos, a Igreja de Jesus é edificada não sobre tradições humanas, mas sobre a palavra de Deus, pela fé e pela graça do Senhor, no poder do Espírito Santo. E nesta noite, diante do altar do Senhor, não apenas deste púlpito, mas do altar de Deus que está entronizado aqui no meio da igreja, há uma convocação do Espírito Santo, há um chamamento do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu muitas vezes preguei e falei, olha, se você não quer escutar, é melhor você ir embora. Nesta noite, há uma convocação do Espírito Santo de volta à palavra, para que voltemos à palavra, para que amemos a palavra, para que leiamos a palavra. Bendito seja o Senhor. Segundo, renovar a fé. Terceiro, reacender o fogo do Espírito. E quarto, viver inteiramente para a glória de Deus. O nosso tempo, irmãos, já está super, ultra esgotado. Mas eu quero fazer com os irmãos uma viagem de volta ao século XIV, para trazer alguns pontos de atenção. E o primeiro diz respeito ao tempo. Quando a luz brilhou novamente nas trevas, quando a luz do Evangelho novamente brilhou nas trevas. Esse século, irmãos, foi um tempo de grande escuridão espiritual. A Bíblia estava presa no latim, uma linguagem que as pessoas não conheciam e não compreendiam. Nem mesmo os intelectuais dominavam o latim a ponto de ler e entender a palavra de Deus. Como já falamos, a salvação havia se transformado em um comércio cujo monopólio estava sobre a autoridade da Igreja Católica Romana, e o Evangelho estava sufocado por dogmas humanos e por conchavos políticos. A religião havia se tornado um instrumento de poder, de manipulação política e econômica. O altar, que deveria ser o lugar de comunhão com Deus, transformara-se em um balcão de negócios e de barganhas espirituais. A doutrina católica fez com que o temor de Deus desse lugar ao medo do inferno, e a fé simples do Evangelho foi substituída por rituais e por superstições. Lembra-nos a escritura do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11 e versículo 3, quando ele diz: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Foi o que aconteceu, irmãos. Porém, quando a escuridão parece mais densa, é exatamente nesse momento que Deus
acende um farol e faz brilhar a sua luz. E como isso aconteceu? O Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, começou a movimentar os corações, a inquietar os corações, reacendendo a chama da verdade que estava, de alguma maneira, adormecida pelas teologias e pelas filosofias. E assim, irmãos, homens e mulheres comuns, movidos por uma paixão incomum pela palavra de Deus, foram levantados para confrontar os erros dos pastores da Igreja Católica e restaurar o evangelho puro, o evangelho simples do Senhor Jesus Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E foi aí, irmãos, que surgiu Martinho Lutero. Como os irmãos sabem, ele era um monge católico, mas houve uma fome de salvação no seu coração. E os historiadores nos dizem que, ao abrir as Escrituras em Romanos capítulo 1 e versículo 17, e ler que o justo viverá pela fé, o Espírito Santo iluminou a sua mente e incendiou o seu coração, e os seus olhos espirituais se abriram para a verdade da palavra de Deus. Podemos dizer, irmãos, que foi como se o Espírito Santo trouxesse brasas vivas do altar de Deus e acendesse uma tocha, uma lâmpada no seu coração. Eu fiquei pensando numa similitude com Pentecostes, para dizer que a reforma foi o Pentecostes da palavra, o renascer de uma fé genuína e o reavivamento do evangelho do Senhor Jesus. E a seguir, irmãos, essa chama, ela nunca mais se apagou. Nem mesmo o medo do papado, o medo da fogueira, o peso dos impérios, ninguém pôde apagar essa chama. Porque uma chama acesa pelo Espírito Santo é um fogo que ninguém pode apagar. Aleluia. Glória a Deus. A reforma foi o Pentecostes da palavra. O segundo ponto que eu quero mencionar com os irmãos diz respeito à providência divina e o mover do Espírito Santo na história da humanidade. A reforma não foi uma obra de intelectuais, de filósofos ou de teólogos que se reuniram e chegaram a essa conclusão. A reforma foi um movimento do Espírito Santo por meio de homens e de mulheres que se deixaram ser cheios do Espírito Santo. Nos lembra Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Porque, meus amados irmãos, quando o Espírito Santo começa a se mover em um ambiente, ainda que aquele ambiente seja dominado pelas trevas, pelo pecado, pelo demônio, quando o Espírito Santo começa a se mover em um ambiente, ainda que ele seja um ambiente sem vida, sem luz, um ambiente desorganizado,
haverá aquilo que nós, os pentecostais, gostamos de chamar de um rebuliço. Glória a Deus, um rebuliço. Aleluia. E aquilo que estava morto volta a reviver. É por isso que a Bíblia diz que se alguma irmã tem marido que não obedece à palavra, ela vai santificar esse marido. Ela vai santificar esses filhos. Ainda que aquela casa seja uma casa de xingamento, seja uma casa de impiedade, a Bíblia garante que essa irmã sem palavras, ela vai santificar aquela casa. Meus amados irmãos, onde se permite que o Espírito Santo opere, haverá salvação, haverá santificação, haverá vida e vida em abundância. Ezequiel capítulo 37, tem um texto que é conhecido de todos nós, que diz respeito ao vale de ossos secos. E a pergunta foi: poderão esses ossos sequíssimos reviver? Versículo 9, então ele disse-me: profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e dize ao vento, assim diz o Senhor Jeová, vem ao fôlego dos quatro cantos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Versículo 10, assim profetizei como ele me ordenou, o fôlego entrou neles e viveram e se levantaram sobre seus pés, um exército grande em extremo. Meus queridos irmãos, nós como a igreja do Senhor Jesus, nós temos esse tipo de autoridade sobre todas as coisas que estão mortas, seja na nossa igreja, seja na nossa casa, seja na nossa denominação, seja no nosso país. Você tem que abrir a sua boca e profetizar contra a morte. Aleluia. E o Espírito Santo voltou a soprar sobre a igreja para que a chama novamente fosse acesa e nunca mais se apagassem. Já encaminhando para o final, nós temos os 5 solas, que são pilares da fé protestante, porque a reforma se ergueu sobre 5 colunas fundamentais, ou 5 princípios teológicos, em contradição com os ensinos da Igreja Católica Apostólica Romana, e esses princípios continuam firmes até hoje, e eles separam o protestantismo do catolicismo romano. É uma parede, e quem está aqui não passa para lá, e quem está lá não passa para cá. Como nós sabemos, primeiro, sola escritura, segundo, sola fide, ou somente a fé, terceiro, sola gratia, somente a graça, quarto, solos Christus, somente Cristo, quinto, soli Deo glória, a glória somente a Deus, nenhuma glória ao homem, nenhuma glória a uma instituição, nenhuma glória a um ministério, nenhuma glória a uma igreja, por mais querida e respeitada que seja, toda glória somente a Deus, e ponto final. Agora, meus amados irmãos, tudo para a glória de Deus. Eu anotei uma doxologia de Paulo em Romanos capítulo 11, versículo 33, que eu quero fazer menção com os irmãos. Ó, profundidade das riquezas,
da sabedoria e da ciência de Deus, quão inescrutáveis são os seus juízos e quão impenetráveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem fez o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro, para que lhe seja retribuído, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja dada a glória para sempre. Amém. Agora, meus amados irmãos, eu vou pedir licença aos reformadores e também aos meus queridos irmãos, notadamente os senhores que são teólogos. Vou pedir licença aos senhores e com a máxima vênia, com a máxima reverência, eu gostaria de propor um sexto princípio. Nós temos 5 solos. Eu gostaria de propor o sexto, porque há uma verdade que é muito cara para nós pentecostais. O pastor Paulo Moraes também fez, há poucos dias, uma semana a respeito da reforma. E quando eu estava no trajeto de lá para cá, eu liguei para ele, pastor Paulo Moraes, para comentar que eu estaria vindo aqui. E eu disse a ele: olha, eu tenho um sexto solos para apresentar. E como esses solos foram consolidados por volta do ano 1800, ainda está aberto. Está aberto. E eu falei para ele, então, no próximo ano, você acrescenta na reforma esse sexto solos. Solos Espíritos Santos. Ou, para falar em latim, solos Espíritus Sanctus. Somente o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 6, diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito Santo é quem ilumina a mente para entender a palavra sola Escritura. O Espírito Santo é quem concede a fé para crer, sola fide. O Espírito Santo é quem aplica a graça ao coração, sola gratia. O Espírito Santo é quem revela Cristo ao pecador, solos Cristo. O Espírito Santo é quem nos move a viver para a glória de Deus e somente para a glória de Deus. Por isso, irmãos, com muita reverência e muito temor de Deus, nós podemos acrescentar solos Espíritos Santos. Somente o Espírito Santo. Porque, meus amados irmãos, uma reforma dessa natureza não aconteceria senão pelo poder, pela unção e pelo fogo do Espírito Santo. Não é apenas conhecimento, é transformação. Não é apenas doutrina, não é apenas teologia. É, meus amados irmãos, solos Espíritos. Oh, glória a Deus. Aleluia. É o mesmo Espírito que inspirou profetas e apóstolos. É Ele quem acendeu a chama do avivamento. É Ele quem mantém esse fogo aceso. E por fim, irmãos, em quinto lugar, a nossa identidade e missão como igreja Assembleia de Deus. Como disse aos irmãos, nós somos herdeiros dessa história. Nós somos filhos da reforma e somos filhos do movimento pentecostal. Para nós,
a reforma protestante e o movimento pentecostal são indissociáveis. Evidentemente, para nós assembleanos, a reforma e o movimento pentecostal são dois conceitos distintos que não se misturam. Cada um deles tem a sua própria exegese. Cada um deles tem o seu próprio conceito. Porém, para nós assembleanos, são conceitos que se completam. Um não funciona independentemente do outro. Então, meus amados irmãos, ao considerar o nosso DNA, cabe-nos guardar a palavra em sua integridade, mas também cabe a nós manter aceso o fogo pentecostal. Eu tenho muita amizade com a igreja presbiteriana, por exemplo, notadamente a igreja presbiteriana em Pinheiros. E tenho amizade também com a igreja católica. Eu não sou inimigo da igreja católica, eu sou super amigo de um arcebispo aqui de São Paulo. Porém, meus amados irmãos, não dá para entender como um crente assembleano do movimento pentecostal, ele vai para uma igreja que não crê no batismo com o Espírito Santo, que não crê na continuidade dos dons espirituais. Eu gostaria que alguém me explicasse isso, aplicasse alguma coisa da minha veia, desse uma pílula para eu tomar, para poder entender isso. Porque até agora, eu não entendi. Eu tenho falado lá na nossa igreja, se Deus não falar com você aqui, procure uma igreja onde Deus fale. Agora, se Deus fala com você aqui, e você vai para outra igreja, não volte mais aqui. Fica lá. Não me peça para orar por cura divina, não me peça para orar por problema no casamento, fica lá. E não volte aqui mais. Não dá para entender como renunciar às divisas, às bandeiras pentecostais. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e breve vai voltar. Oh, aleluia. Agora, meus amados irmãos, a nossa batalha hoje não é mais contra as indulgências, não é mais contra a escuridão da ignorância, por não ter acesso à palavra. A nossa batalha hoje é contra a indiferença espiritual. A nossa batalha hoje é contra o sincretismo religioso, onde eu ouvi o pastor pregando aqui. Onde eu ouvi o pastor Elias pregando. Não tenho coragem de pregar assim como ele pregou. Acredito que o Espírito Santo vai me dar essa coragem. Mas ontem ele foi muito explícito a respeito da manutenção do tronco em relação aos ramos. Nós não somos igreja para ficar copiando coisas de igrejas neopentecostais. Bendito seja o Senhor. A nossa batalha hoje é contra as falsas doutrinas, contra a apostasia, disfarçada de tolerância, disfarçada de diversidade, onde muitos crentes preferem ser politicamente corretos a serem biblicamente fiéis. É por isso, irmãos, que nós precisamos de uma igreja que seja mantida bíblica, cristocêntrica e espiritual. Uma igreja
que ama a palavra e que se move no poder do Espírito Santo e que não negocie a verdade da palavra, mas pregue com poder, com convicção e com santidade. Nós podemos dizer que a reforma restaurou a autoridade da palavra de Deus e o movimento pentecostal reacendeu o fogo do poder do Espírito Santo. E meus queridos irmãos, esse binômio, palavra e poder do Espírito Santo, formam a identidade da nossa igreja. Uma igreja que não apenas recorda a história, mas uma igreja que está fazendo história em todo o território brasileiro e além das fronteiras do Brasil, permanecendo firme em suas divisas. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve vai voltar. A nossa igreja, irmãos, Assembleia de Deus, é uma igreja conservadora em seus valores e ortodoxa em sua doutrina. Nós não removemos os marcos antigos, tanto os marcos da doutrina dos apóstolos, como também os marcos que foram plantados pelos pastores que nos antecederam nesse ministério. Então, meus amados irmãos, porém, nós precisamos olhar para o nosso tempo. A nossa igreja foi fundada em 1911, portanto, nós estamos há 114 anos. E exatamente aqui cabe uma distinção, irmãos, entre tradição, que são os valores e princípios que funcionam como uma âncora para a nossa fé e prática, e tradicionalismo, que é o culto ao passado, é o saudosismo, mesmo quando esse passado já não expressa a vida e a direção do Espírito Santo, porque estamos falando de um composto de costumes sem sentido espiritual e de regras humanas que já se esvaíram com o passar do tempo. Eu li, irmãos, uma frase muito impressionante em um livro de Charles Swindoll, que diz: a tradição é a fé viva dos que já morreram, enquanto o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Eu quero concluir, irmãos, dizendo aos irmãos e às irmãs que o Espírito Santo nos chama a permanecer firmes na fé reformada e cheios do poder pentecostal, firmes na doutrina, firmes na graça, firmes na santidade, firmes na missão, firmes nos dons espirituais. E o mesmo Espírito que soprou sobre Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, John Hus, John Wycliffe, Savonarola e tantos outros, é o mesmo que está soprando sobre você e eu. Ele está soprando sobre a igreja hoje. Meus queridos irmãos, esse fogo continua ardendo em nossos púlpitos. Desde as grandes catedrais das Assembleias de Deus, até os pontos de pregações das Assembleias de Deus, este fogo está ardendo. Basta que se abram espaços para a operação do Espírito Santo de Deus. Ó Senhor, nessa noite nós relembramos a tua obra na história da humanidade. Renova, Senhor, a começar por mim, o Espírito que moveu, Senhor, aqueles primeiros irmãos pré-reformados e aqueles, Senhor, que enfrentaram com prejuízos de suas próprias vidas, com prejuízos do bem-estar de suas famílias, com prejuízos, Senhor, dos seus bens, enfrentaram, Senhor,
Dá-nos este mesmo amor pela tua palavra, pela integridade da tua palavra, que nós possamos não negociar, não transigir, não negociar o nosso olho direito para continuar vivo, mas para que nós possamos ter esta fé inabalável, para que possamos contemplar as obras que o Espírito Santo fará no abrir de nossas bocas. Abençoa, Senhor, a cada irmão que está aqui, as pessoas que acompanham essa transmissão pela internet. Levanta, Senhor, cada um na autoridade do Espírito Santo, para denunciar, para profetizar contra as mazelas e os pecados religiosos e os pecados desta sociedade. Sejam pecados coletivos, pecados políticos, sejam, Senhor, os pecados individuais. Em nome de Jesus Cristo, nós ficaremos, Senhor, esperando que venha poder do alto e muitos missionários e profetas sejam, Senhor, levantados para que esta obra seja realizada e o nosso país seja varrido pelo Evangelho do Senhor Jesus, de norte a sul e de leste a oeste. Unge, Senhor, os meus irmãos e as minhas irmãs com dons espirituais para realizar esta obra no poder e na autoridade do Espírito Santo. Por favor, levante a sua mão e diga amém. Glória a Deus.